Olá, gente, tudo bem? Bom, vamos iniciar nosso curso, né? Nossa disciplina de Economia do Hidrogênio. O objetivo dessa disciplina é apresentar para vocês alguns conceitos básicos, né, do hidrogênio, das tecnologias do hidrogênio, o que é que está sendo feito com o hidrogênio, para que é que ele está sendo utilizado, né? Quais são as perspectivas do hidrogênio para o futuro, principalmente a gente sabendo que ainda o que está contando em relação a combustível ainda são os combustíveis fósseis, né? Então, o objetivo da nossa disciplina é introduzir esse assunto, que é um assunto relativamente novo, né, que fala sobre o hidrogênio, para que vocês saiam dessa disciplina pelo menos com a base, né, entendendo os conceitos básicos da economia do hidrogênio, da tecnologia do hidrogênio. Tá bom? Essas brincadeiras, né? Bom, antes de mais nada, cabe definir o que seria a economia do hidrogênio, né? Então, essa economia do hidrogênio significa uma economia baseada no uso do hidrogênio, né? Lembrando que hoje a gente tem uma economia baseada nos combustíveis fósseis. Tá existindo uma transição dessa economia baseada nos combustíveis fósseis para uma economia baseada em energias mais limpas, né? E dessas energias mais limpas, a gente tem no topo o hidrogênio. Então, a economia do hidrogênio seria basicamente isso, né? Como a gente está mostrando aí para vocês, seria transformar a economia que hoje é baseada em combustíveis fósseis em uma economia baseada no hidrogênio. Miserável. Então, aqui a gente eu trouxe para vocês duas matrizes, né, elétricas, uma em relação ao nosso país e a outra em relação ao mundo, né? Então, se vocês observarem, a matriz elétrica brasileira, ela é composta em sua maioria por energia hídrica, né? Então, a gente sabe que no Brasil tem muitos rios e a gente utiliza esses rios para promover ou para produzir a eletricidade, né? O segundo maior ou a segunda maior produção de eletricidade vem dos combustíveis fósseis, né? Que são emissores de CO2. Se a gente passa para a matriz energética mundial, a gente percebe que os combustíveis fósseis, nesse caso o petróleo, ele tem a maior parcela, né? 31%, seguido do carvão. Ou seja, esses dois eles são altamente poluentes, porque emitem CO2, emitem monóxido de carbono. Então, se vocês observarem nessas duas matrizes, a gente tem, para a produção de energia, impactos ambientais muito consideráveis, né? Nesse caso aqui, a gente tem os impactos ambientais causados pela produção de energia hidrelétrica, né? E pelo combustível fóssil, né, que é o petróleo, e nesse caso pelo combustível fóssil, que é o petróleo, e pelo carvão, né? Então, sabendo que hoje a gente ainda tem essas matrizes, né, muito voltadas ainda, principalmente a mundial, muito voltada para o petróleo, existe, e sabendo também que em algum momento o petróleo ele vai esgotar, existe esse interesse mundial de transformar essa energia e deixar essa energia de uma forma menos poluente, né? E é daí que entra o hidrogênio que a gente vai estudar durante esse período, tá bom? Eu quero tirar tudo na paz, na tranquilidade, eu não quero ir para pressão. Bom, então aqui falando um pouquinho do hidrogênio, né? Algumas informações. A primeira informação é que esse hidrogênio ele é responsável por 99% da energia do universo. Quase que a energia total do universo ela vem do hidrogênio, né? Uma grande parte dessa energia, né, que vem do hidrogênio, ela é na fusão nuclear, né? Para vocês terem uma ideia, um consumo de 4 milhões de toneladas de hidrogênio por segundo na fusão nuclear, né? Que a gente tem no Sol, fusão nuclear. Então, no Sol, a gente tem aproximadamente 10 milhões de graus Celsius e uma pressão 10 mil vezes maior do que no centro da Terra. Bom, aqui a gente tem o hidrogênio, né? O átomo de hidrogênio, algumas informações como ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, né? A massa atômica
enfim. Aqui são os principais isótopos, né, do hidrogênio. A gente tem o prótio, o deutério e o trítio, tá bom? Como eu já tinha comentado com vocês, da abundância do hidrogênio no universo, ele também é o mais abundante, né? O elemento mais abundante na superfície do nosso planeta, né? Da Terra. Ele vem basicamente na forma de hidrocarbonetos e de água. Então, como a gente tem o nosso planeta coberto quase que em sua totalidade por água, a gente tem muito hidrogênio, ok? Outra coisa importante, que aí a gente já começa a entrar um pouco na tecnologia, digamos assim, do hidrogênio, é a questão da queima, né, desse elemento. Hoje o hidrogênio ele ganhou uma atenção especial nas pesquisas, basicamente para queima, né, basicamente para uso enquanto combustível, né, porque como eu já citei para vocês anteriormente, a gente sabe que o combustível fóssil ele está esgotando, né, e o combustível fóssil, além de tudo, ele é um combustível muito poluente. E o hidrogênio não. Né? Geralmente o produto da queima do hidrogênio é a água. Então, aqui a gente tem as informações, né, de que o hidrogênio ele é um gás altamente inflamável. E só para vocês terem uma ideia, ele queima em concentrações de 4% ou mais, né, de H2 no ar. Então, se eu tiver 4% de hidrogênio no ar, já existe a possibilidade da queima desse combustível, né? E aqui a gente tem a reação. O hidrogênio reage com a água, com o oxigênio, desculpa, né? Formando a água. Então, isso aqui é que é o importante. Então, se vocês observarem por que a gente está estudando e por que existem tantas pesquisas levando em consideração o hidrogênio, basicamente por isso, porque a queima do hidrogênio, né, ele me fornece água. E a reação é uma reação exotérmica, né? É uma reação exotérmica. Essa entalpia de combustão de hidrogênio é de 286 kJ por mol. Ou seja, além dele se transformar em água, ele ainda libera muita energia quando ele é queimado. Aqui a gente tem, do lado, uma tabelinha que mostra justamente uma comparação do poder calorífico de alguns combustíveis. Então a gente começa com a lenha, 10.550 joule por grama, e lá no finalzinho a gente encontra ele, o hidrogênio, 120.802 joule por grama. Significa que em cada grama de hidrogênio eu tenho uma energia de 120.802 joule. O que é que significa isso? Significa que a maior energia por peso, né, a maior energia por massa, por peso, faz com que esse combustível aqui, ou com esse elemento, ele seja um ótimo combustível, por exemplo, para naves espaciais, que precisa de menos peso, né? Precisa de um combustível que seja mais leve, mas que ao mesmo tempo ele tenha um poder calorífico maior, que esse é o caso do nosso hidrogênio. Tá bom? O gás, aquele gás canalizado, é 17.974. Né? Então é um gás igual ao hidrogênio, mas se vocês observarem, ele tem um poder calorífico menor do que o nosso hidrogênio. Então isso é o que faz com que ele seja atrativo nas pesquisas, né? Que é o que a gente vai ver durante o nosso curso. Aqui é uma comparação do hidrogênio com outros combustíveis. Né? A gente tem o hidrogênio, o metano e a gasolina. Né? A temperatura de ignição, como a gente já tinha visto, aproximadamente 585 graus Celsius, né, de ignição, ou seja, se eu chegar a essa temperatura, ele pega fogo naturalmente. Né? Esse valor é próximo ao metano, né, e já é um pouco mais distante da gasolina. Então essa informação ela é uma informação interessante, porque o hidrogênio, apesar dele ser muito energético, ele acaba sendo mais seguro do que a gasolina, por exemplo. Porque a gasolina, se ela atingir mais ou menos 500 graus, 501 graus, ela pega fogo, né? Ela tem a sua autoignição. Já o hidrogênio não. O hidrogênio ele precisa de uma temperatura mais alta para entrar em ignição. Então termina deixando esse combustível mais seguro do que a gasolina, né? Então a gente tem a temperatura da chama, 2045, né? Se for comparado com a gasolina, realmente a chama da gasolina ela tem uma temperatura maior, mas a diferença não é tão grande, né? A energia mínima de ignição
né? A velocidade de propagação da chama no ar, o hidrogênio ele tem uma velocidade de propagação da chama no ar maior. E aqui a gente tem as outras, coeficiente de fusão e a toxicidade. Se vocês olharem, o coeficiente de fusão no ar ele é maior, né? Bem maior do que a gasolina. Né? Ou seja, ele consegue se difundir no ar com muito mais facilidade do que a gasolina. Tá bom? Aqui o uso de hidrogênio no transporte, que termina sendo um dos grandes objetivos do nosso curso, né? Falar um pouquinho sobre o uso desse hidrogênio, das pesquisas que estão sendo realizadas, levando em consideração o transporte. Então aqui tem um pouco de história. Por exemplo, em 1782, Jacques Charles ele usou o hidrogênio para encher um balão que projetou e voou a uma distância de 25 km. Em 1804, Gay-Lussac conseguiu alcançar a altitude de 7 km, utilizando um balão também com hidrogênio. Né? No início do século XX, aconteceu um fato interessante, que foi o surgimento dos grandes Zeppelins. Né? E um desses balões fez a volta ao mundo em outubro de 1929. Né? Então eram balões inflados com hidrogênio, e que eram muito utilizados pelas classes mais elevadas para viagens, né? Geralmente viagens internacionais. E aí, em 1937, o Hindenburg, né? que era o nome dado a um desses Zeppelins, explodiu e provocou um incêndio, que foi um incêndio de grandes proporções, vocês já devem ter ouvido falar sobre isso. E esse acidente ele foi justamente o acidente que pôs fim ao uso desse meio de transporte, porque as pessoas acreditaram que o problema se deu justamente porque o combustível era o hidrogênio, ou porque o que eles estavam usando para inflar aquele balão era o hidrogênio. E eles achavam que o hidrogênio é que era o culpado por isso, e depois foi descoberto que não. Né? E aí eu tenho até um vídeo aqui para vocês, que eu vou passar, que fala um pouco sobre esse desastre do dirigível. Tá bom? 6 de maio de 1937. Foi o dia em que o Hindenburg, o premiado Zeppelin da Alemanha nazista, voltou aos Estados Unidos pela última vez. O Hindenburg era o maior dirigível gigante já fabricado na Alemanha. Foi projetado por um dos maiores especialistas alemães, Hugo Echner. A ideia era estabelecer um serviço regular de transporte de passageiros no Atlântico Norte. Na manhã de 6 de maio, o dirigível gigante cruzou vitoriosamente os céus de Manhattan. A aeronave tinha partido de Frankfurt, na Alemanha, 3 dias antes. Ao se aproximar do campo de Lakehurst, em Nova Jersey, o Hindenburg lançou seus cabos de amarração, preparando-se para o pouso. Estava a 100 metros de altura quando o desastre aconteceu. A maior aeronave do mundo explodiu, transformando-se numa bola de fogo. Os passageiros pulavam na tentativa de se salvar, enquanto o Hindenburg em chamas caía rumo ao solo. O acidente mostrou o poder de duas recentes criações, o rádio e os cinejornais. A tragédia do Hindenburg, narrada ao vivo, foi a primeira transmissão de costa a costa nos Estados Unidos. O filme do desastre levou multidões aos cinemas. As equipes de resgate agiram rápido e das 97 pessoas que estavam a bordo, 35 morreram. Para voar, os dirigíveis usavam o hidrogênio, um gás mais leve que o ar, mas altamente inflamável. Por isso, até hoje, não se sabe se a tragédia do Hindenburg foi acidente ou sabotagem. Dias depois, Hitler proibiu o voo de todas as aeronaves que usavam hidrogênio. Terminava a era dos Zeppelins. Os alemães poderiam ter trocado o hidrogênio pelo hélio, um gás seguro, mas os avanços tecnológicos dos aviões já estavam encurtando o tempo das viagens e logo os dirigíveis seriam apenas uma nota de rodapé na história da aviação. Bom, em 2004 surgiram os primeiros testes com alguns ônibus movidos a hidrogênio, né? E aí esses ônibus que eram movidos a hidrogênio, eles eram movidos por causa das células a combustível, que são células que utilizam o hidrogênio para transformar esse hidrogênio em eletricidade. E tem como produto a água, tá? Vapor
de água. A gente vai ter uma aula ou uma unidade basicamente só sobre células a combustível. A gente não vai focar, não vai entrar em tantos detalhes, mas a gente vai sair com uma base sobre as células a combustível. Então, em 2004, foram os primeiros testes com esses ônibus movidos a hidrogênio, né? Que eram movidos, na verdade, utilizando as células a combustível. Isso aí na Europa, né? Perspectivas do uso do hidrogênio no transporte. Então, aqui ainda são algumas coisas futuristas, né? Que a gente pode imaginar que no futuro não tão distante a gente vai conseguir utilizar o hidrogênio para isso. Então, uma dessas perspectivas é o Skylon, né? Que é uma espaçonave que ela vai usar um oxigênio nas primeiras fases do voo, como se fosse um motor a jato, né, para oxidação, motor a jato normal, e depois ele vai mudar para um modo foguete, né, fora da atmosfera, que é quando ele vai utilizar a propulsão a hidrogênio. Então ele inicia como se fosse um foguete normal, né, com a oxidação normal, com a queima normal de um combustível. Depois ele passa para o modo foguete, né, lá fora da atmosfera, né? Então isso aqui ainda é um projeto, lógico, mas é um projeto que tem tudo para sair do papel e a gente vê aí nos próximos anos, nas próximas décadas, isso aí dá certo. Skylon's a general vehicle. It doesn't have a pilot and it's got a 200 cubic meter payload bay. And you can put what you like in the payload bay, so you could put what we call a logistics module, and that would allow you to put 20, 25 astronauts in there. They could be tourists, but I don't think that that's going to happen with this generation of vehicle. Particularly what we'll be doing is opening up the accessibility of space to physicists, engineers, meteorologists and astrophysicists so that they could get up into space, do a week's work on a space station and then come back for the weekend. Likewise, we should be able to get engineers up there to repair stuff that's already in space. In particular, what we want with Skylon is to have an aeroplane that we could sell to anybody in the world of an acceptable political stature, that they would then be able to have access to space for their own purposes, and by that route grow the utility of space. Space has got tremendous utility that can be exploited for the human race, and it's only going to be exploited if we can make getting there and using it as easy as going to Antarctica, for example. And so that's the objective of Skylon. Tá bom? Um veículo a hidrogênio que gera eletricidade. Um hidrogênio é um veículo que usa o hidrogênio, ele tem uma célula combustível, então o próprio hidrogênio que é utilizado como energia para ele se mover, esse próprio hidrogênio transforma em energia elétrica, né? Então ele é, como a gente já diz, um veículo que é movido a hidrogênio e que gera eletricidade. Ele se movimenta e ele gera eletricidade. Isso aqui está sendo desenvolvido pela Toyota e pela Denyo, né? São algumas das perspectivas futuras. Pode ser até que a gente já tenha, inclusive, isso aqui já desenvolvido, né? Que a gente vai discutir, né, depois em alguns artigos, tá bom? Toyota Mirai, né? Aqui é uma reportagem que eu trouxe para vocês dizendo que esse Toyota ele é o elétrico que dispensa recarga. É aqui debaixo do capô do Toyota Mirai de segunda geração que a magia acontece. Temos aqui a pilha de combustível e é neste local, aqui mesmo à minha frente, que o hidrogênio se encontra com o oxigênio para gerar corrente elétrica que vai alimentar o motor elétrico que está no eixo traseiro deste Toyota Mirai. Mas mais do que as minhas palavras, vamos fazer uso de grafismos para mostrar como é que tudo isto se processa. Nesta segunda geração da pilha de combustível do Toyota Mirai, temos mais potência, melhor performance e também maior autonomia. Todo o sistema foi redesenhado face à primeira geração. Agora temos 3 tanques de hidrogênio, encontramos a pilha de combustível na dianteira do modelo, o motor elétrico e respectiva bateria de pequenas dimensões no eixo traseiro e a unidade de comando foi reposicionada. Tudo para uma distribuição de pesos que agora é de 50-50. Estes são os principais elementos que compõem o sistema Fuel Cell da Toyota e apesar de na prática ser uma tecnologia com enormes desafios, o seu princípio de funcionamento é bastante simples.
Na essência, trata-se de um elétrico convencional, mas o Mirai dispensa as enormes e dispendiosas baterias para armazenar energia, porque ele próprio consegue produzir a corrente elétrica que necessita para todas as suas funções. E como é que ele faz isso? É isso que vamos agora descobrir. Em primeiro lugar, o sistema capta o ar da atmosfera através de uma admissão na dianteira para fornecer à pilha de combustível todo o oxigênio de que necessita. E é precisamente aqui, na pilha de combustível, que o oxigênio tem encontro marcado com o hidrogênio armazenado nos tanques do Mirai. É aqui que a magia acontece. É da reação química provocada pelo encontro entre estes dois elementos, nas 330 células da pilha de combustível, que é gerada a corrente elétrica que fornece a energia necessária para mover o nosso Toyota Mirai. A melhor parte disto tudo, o resultado desta reação química é apenas H2O, também conhecido por água. Água tão pura que inclusivamente nós podíamos bebê-la. Por isso, como já se aperceberam, o impacto ambiental e o nível de emissões do nosso Toyota Mirai é zero. Tudo isto é controlado por uma unidade de comando que controla não só a energia gerada pela pilha de combustível, mas também que é recuperada na travagem e armazenada na pequena bateria do Mirai. Quanto ao abastecimento, é rápido, é seguro e em pouco mais de 3 minutos já temos os 142 litros de capacidade dos tanques abastecidos com 5,6 kg de hidrogênio. A próxima paragem será apenas daqui a mais de 600 km. Aqui uma outra reportagem, o Zero I, né? O Airbus voa para o futuro com hidrogênio. O Airbus apresentou hoje 3 conceitos para aeronaves de passageiros livres de emissões, sob o nome Zero I. Todos os conceitos são baseados no hidrogênio e ele deve decolar a partir de 2035. Então ele vai utilizar como combustível o hidrogênio e, como a gente já citou mais de uma vez, o produto dessa queima é simplesmente vapor de água. É como se esse avião, quando ele fosse se deslocando, ele fosse deixando como um rastro nuvens, né? Seria basicamente isso daí, tá bom? Como a gente já falou, isso aí são perspectivas para o futuro e tem muita gente empenhada para estudar e desenvolver a melhor forma de utilizar esse elemento como combustível. Então aqui a gente tem uma outra reportagem, né, falando que o hidrogênio é um combustível mais limpo para o futuro. Então eles estão utilizando também em alguns lugares em trens, né, trens movidos a hidrogênio. Oi, o trem vem surgindo de trás das montanhas azuis, olha o trem. Bom, aqui nesse slide a gente tem os principais métodos de produção do hidrogênio. Lembrando que a gente vai ter aula, que a gente vai falar e discutir mais sobre cada método desse, tá bom? Então o objetivo desse primeiro slide aqui é apresentar para vocês os métodos de produção do hidrogênio. Então, um dos métodos de produção do hidrogênio mais utilizado é a partir do gás natural, né? A gente utiliza o gás natural para transformar esse gás natural em hidrogênio. Lembrando que quando a gente fala em gás natural, a gente está falando basicamente de metano. Existem outros gases que compõem o gás natural, mas ele é basicamente todo feito de metano. E o metano está aqui, ó, o hidrogêniozinho. Então, no gás natural a gente tem a reforma a vapor, a reforma a seco, a reforma oxidativa ou oxidação parcial. Na reforma a vapor, o metano, né, ou o gás natural, ele reage com o vapor de água e libera o CO, o monóxido de carbono, né, e o hidrogênio, que é o que a gente está interessado, né? Essa reação é uma reação exotérmica, ou seja, ela libera energia, e essa própria energia que é liberada na reação, ela faz com que esse CO que foi produzido nessa primeira fase da reação, ele continue reagindo com o vapor de água e se transforme em CO2, né? Essas duas reações, elas acontecem basicamente simultaneamente, as duas. Tá bom? É tanto que eu tenho uma reação exotérmica e essa reação aqui ela é um pouquinho endotérmica, né? Mas as duas reações elas acontecem simultaneamente, tá bom? A gente tem a reforma a seco. A reforma a seco eu não utilizo o vapor de água, eu não tenho água, tá bom? Então nessa reforma a seco aqui, o metano ou o gás natural ele reage com CO2, né? Produzindo o monóxido de carbono. Então ele reage com o dióxido de carbono produzindo o monóxido de carbono. É uma reação também exotérmica, né? E nesse caso também libera o hidrogênio, que é o que a gente quer. Claro, nesses dois casos a gente tem esse problema, ó, a gente libera além
do hidrogênio, a gente libera gases de efeito estufa, como o CO2, e um gás tóxico, que é o CO, né, o monóxido de carbono. Então, existem pesquisas também tentando desenvolver uma forma de reutilizar esse monóxido ou esse dióxido de carbono aqui. Ó. As duas reações, elas acontecem, né, são reações catalíticas, elas acontecem na presença de um catalisador. Né? E esses catalisadores, eles são catalisadores suportados em matrizes de alumínio, dióxido de silício, dióxido de zircônio e por aí vai. Tá? A outra é a reforma oxidativa ou oxidação parcial. Então, como o nome já fala, uma oxidação parcial é quando o metano ele é oxidado parcialmente. Ele se transforma, né? Ele é oxidado. Eu coloco ele na presença do oxigênio, ele se transforma no monóxido de carbono e libera o hidrogênio, que é o que eu estou querendo. Essa reação ela já é uma reação levemente endotérmica, ou seja, ela precisa de uma certa energia para que aconteça. Tá bom, gente? Mas, de qualquer forma, é uma das formas de produção desse hidrogênio a partir do gás natural. A outra que a gente tem é a reforma autotérmica. E essa reforma autotérmica ela acontece em duas zonas, né? A zona de combustão e as zonas catalíticas e térmicas. Na zona de combustão, como o próprio nome já diz, acontece a combustão. Então, o metano ele reage com oxigênio, né? Faz a combustão, a oxidação com oxigênio, se transforma em CO, né? Então surge o monóxido de carbono e a água. As zonas catalíticas e térmicas, como o próprio nome já diz, elas são zonas onde eu preciso de catalisadores para que essas reações elas aconteçam. E os catalisadores que são empregados, eles são basicamente metais nobres, né? São paládio, platina e por aí vai, tá bom? E alguns outros metais não nobres, né? E os suportes, né? Porque eles são catalisadores suportados, então eu pego o catalisador, né? Que é a fase ativa, e eu disperso esse catalisador em um suporte, em outro elemento que seja inerte, que não participe da reação. Que aí a gente tem a alumina, o óxido de silício, o óxido de zircônio e por aí vai, tá bom? Então, nas zonas catalíticas e térmicas, a gente tem essas reações. Ó. O metano reage com o vapor de água, se transforma no monóxido de carbono e libera o hidrogênio. Aquele CO que foi formado continua reagindo com o vapor de água, formando o CO2 e liberando o hidrogênio. E a gente tem uma terceira reação, que é o metano, que reage com a água, formando o CO2 mais o hidrogênio. Tá bom? Bom, aqui a gente tem as tendências futuras, né, de produção do hidrogênio, que a gente vai ter uma aula que a gente vai falar só sobre a eletrólise da água. Né? De uma forma mais inicial, a eletrólise nada mais é do que o uso da eletricidade para romper a água em átomos de hidrogênio e oxigênio, né? Quando a gente faz passar uma corrente elétrica pelo cátodo e pelo ânodo. Então aqui eu tenho uma fonte de energia, eu tenho o cátodo e eu tenho o ânodo, tá bom? E aí o que é que acontece? Nessa primeira semi-reação é uma semi-reação de redução. O elétron ele sai daqui da fonte e ele reduz a água, né? O H2O. Então acontece uma redução da água aqui, ó, do íon H+, né? Que já está dissociado aqui. Acontece uma redução e libera o hidrogênio aqui no cátodo, né? E já no ânodo acontece o inverso. Se aconteceu uma redução no cátodo, acontece uma oxidação no ânodo, né? Então, oxidou, ou seja, o ânodo, o OH-, né? Lembrando que a água está dissociada, o OH- ele é oxidado, liberando o elétron, né? E é justamente esse elétron que volta para cá, reduz o H+, e transforma em hidrogênio. Tá ok? Então, vamos ficando por aqui e até a próxima aula. Abraço!